Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2021, segunda-feira, sempre iniciando nossa semana, né? Bom que a gente começa aqui com energia, né, de início de semana, levantando esse frio aí em Pirapora também, que é até difícil de ver, né? Mas é bom, é um tempinho aí que tem que aproveitar também. Passa rápido, né? A gente logo, logo volta na situação normal, do calorzão. Vamos lá. Na semana passada tinha uma atividade que eu passei para vocês entregarem até sexta, né? Que ficou. Adiei um pouquinho aqui a entrega. Quem não fez ainda pode entregar, ainda está em tempo de entregar. E eu vou dar uma olhadinha nessas 6 aí, que segundo vocês foi a mais trabalhosa. E realmente, né? Tem um pouquinho de mais trabalho aqui para a gente fazer. Aí depois eu vou mostrar duas formas de fazer. Primeiro eu vou tentar usar somente listas nessas 6 e depois eu vou usar a matriz para resolver essa número 6 também. Né? E a gente vai ver a diferença da lista e da matriz. Que a matriz é algo que a gente tem que comentar aí mais. Na aula passada, no finalzinho, eu passei para vocês, mas não foi o suficiente ainda para a gente fazer um exercício específico de matriz. A gente tem que entrar nisso aí. Depois nós vamos falar sobre funções. Depois de funções, a gente vai entrar na parte de construção de interfaces a partir do Python. Interface gráfica que eu falo, né? Fazer um programa com interface gráfica. Beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar minha telinha aqui. Colocar aqui para cima. Compartilhar tela. Pronto. Vamos lá, nessa número 6 aqui, provavelmente deve ter sido comum ter um pouquinho de dificuldade, né? Porque realmente tem que pensar um pouco como que a gente vai organizar esses dados. Tá falando assim, ó. Você foi contratado para criar ferramentas tecnológicas para a seleção brasileira de atletismo. A gente tem até agora as Olimpíadas que vai começar daqui 2 semanas, né? Até menos que isso, eu acho. Inicialmente, você deve desenvolver um programa para a equipe de saltos à distância. Assim, deverá criar um programa que armazene o nome e a marca, a distância em metros, do melhor salto de cada um dos 10 atletas da equipe. Após fazer a leitura de todos os nomes e das marcas de cada um dos atletas, você deve mostrar qual foi a média geral dos saltos, a média em distância, o nome do atleta que obteve a melhor marca e também a relação dos nomes dos atletas que ficaram abaixo da média geral. Então, tem aqui um exemplo, né, nome do atleta, Karen, a marca que ela fez 6 metros, João 7,2, Maria 4. A média deles fica em 5,73 e a melhor marca foi de João, 7,2 metros. E quem ficou abaixo da média foi Maria. Só teve ela que ficou abaixo da média, que ficou 4. Mas aqui no caso, é uma lista, né? Se eu tiver vários nomes, tem que aparecer aqui. Na verdade, se a gente for olhar assim, não é algo tão complicado, não, né? Mas como eu estou fazendo pelas primeiras vezes, aí vocês vão perceber que tem que pensar um pouco realmente a forma que eu vou escrever meu programa para poder chegar no resultado. Mas, de certa forma, não é difícil mesmo, não. Quer ver? A gente vai dar uma olhada aqui nas principais informações que nós temos, principalmente. Deixa eu pegar aqui. Pegar as informações básicas que nós temos aqui, ó. Do pente aqui. Eu vou marcar aqui, ó, por exemplo.
A gente vai marcar o quê? Eu vou pegar o nome e a marca, a distância em metros, do melhor salto de cada um dos 10 atletas. Ou seja, a gente só vai ler uma marca para cada atleta, certo? Uma marca para cada atleta. Cada atleta só vai ter uma marca, que seria teoricamente a melhor. Depois, a gente vai fazer o quê? Mostrar a média geral desses saltos. Então, média geral, o nome do atleta que teve a melhor marca e a relação dos nomes dos atletas que ficaram abaixo dessa média geral. Ok? Então, se a gente for olhar aqui, né, basicamente o que a gente faz? Na sequência, ler o nome e a marca de 10 atletas, a marca do salto em distância, né, que teoricamente seria o melhor de cada um. A gente vai fazer uma média a partir dessa distância que a gente fez a leitura. A gente vai mostrar o atleta que teve a melhor marca, né? Quem foi, o nome dele. E nós vamos mostrar a relação dos atletas que tiveram a marca abaixo da média. Então, é uma sequência aqui de passos que a gente tem que fazer. Quando a gente separa aqui, ó, o que vai ser feito, acaba que fica mais fácil. Então, primeira coisa, a leitura do nome e da marca. Daí depois a gente vai fazer o restante. Média, buscar quem é o maior, melhor salto, né? Em relação dos que ficaram abaixo da média. Então, vamos fazer por partes aqui. Vou criar uma abazinha. Aí. Bem tranquila até. Eu vou fazer uma lista com os nomes. Vou colocar aqui, ó, nomes. Abro e fecho colchete. Vou colocar marcas. Abro e fecho colchete. Por quê? Porque eu quero ler uma lista de nomes e de marcas. Certo? Então, eu vou colocar isso em listas para facilitar até meu resultado. Então, eu vou deixar assim. Para fazer a leitura dos 10 nomes e das 10 marcas, a gente vai usar lá a estrutura de repetição. Né? Então, vem aqui, ó, for x em range de 0 a 10. Sei que vai repetir 10 vezes aqui. E aqui eu faço as leituras que eu preciso. Vou chamar de N aqui, ó, para ler o nome. Né? Então, dou um input. Opa. Digite nome. Aí esse nome aqui eu vou colocar dentro da lista nomes, né? Essa variávelzinha n, ela só está aqui para receber o nome que eu acabei de digitar. Lembrando que aqui eu não precisei colocar o int, float, nada aqui na frente do input, porque eu quero ler um caractere mesmo, né? Então, nesse caso, o input ele já retorna um caractere. Então, a gente simplesmente vem aqui, ó, nomes.append, coloco o nome da variável que eu quero adicionar aqui dentro. Então, a cada repetição, eu adiciono mais um nome dessa lista. E a mesma coisa eu faço com a marcas. Eu vou colocar M, né? Só que a marca aqui, no caso, vai ser um tipo real, né? Porque a gente pode ter marcas igual essa aqui, ó, 7.2. Então, eu preciso colocar ela como float, número real. Então, input, digite a marca atleta. Do atleta. Posso até colocar o nome dele aqui, se for o caso, ó. O mais aqui. E o N.
do atleta ou da atleta, né? Da atleta. Então a gente vai ler a marca desse atleta aqui. Eu vou adicionar dentro da lista de marcas aqui, ó. Marcas.append M. Então, essa lista aqui vai ter os nomes e essa outra lista vai ter as marcas, ok? Então, se a gente for olhar aqui, a estrutura, de certa forma, ela é bem simples, né? Então, para ficar mais claro, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui, ó, e faço... normalmente eu pego uma folha, né? Eu não faço isso assim no Word, não, né? Mas depois de um tempo nem precisa disso mais. Vocês conseguem fazer até na cabeça. Eu vou imaginar que eu vou ter duas estruturas. Vai ter nomes, vai ter marcas. Aqui em nomes eu tenho uma tabela com 10 colunas. Em marcas também eu tenho uma tabela com 10 colunas. Certo? Então, cada quadrinho desse aqui, ele vai ter um índice, que a gente sabe que tem a numeração de 0 a 9 aqui nesse caso, porque são 10, né? Então aqui de baixo faz a mesma coisa. A gente tem essa distribuição aqui, ó. Então quando eu fizer a leitura do primeiro nome, esse primeiro nome ele vem para onde? Vamos dizer que eu digitei aqui, ó, Marcos. Então esse primeiro nome ele vem para cá, ó, Marcos. Esse nomes.append vai fazer o quê? Ele vai pegar na primeira posição livre da minha lista e vai adicionar esse nome que eu acabei de digitar. Então, se eu digitei Marcos, Marcos vai vir aqui para a primeira posição. Mesma coisa quando eu leio uma marca para esse atleta Marcos, ele vai falar assim, ó, marcas.append M. Então, o que vai acontecer aqui? Na primeira posição livre desse vetor marcas, a gente vai adicionar um valor, que seria a marca do salto, melhor salto desse atleta. Vamos dizer que ele deu 7 metros ali. Vou colocar 7 ali. Então, o 7 foi adicionado aqui. O que isso aqui indica para mim? Na posição 0, vai estar o nome do atleta, Marcos, e a marca desse atleta também, que é 7 metros. Quando eu fizer a leitura, a próxima leitura, vamos dizer aqui, ó, vou digitar mais um nome, né, que vai ser uma menina. Vou colocar aqui, ó, Ana. A Ana, ela fez quantos metros? Vamos colocar aqui, ó, 6,5. Então, ela tem nessa posição 1 o nome dela guardado e nessa posição 1 a marca dela guardada. É interessante que sempre a gente vai seguir essa mesma estrutura até o final, até a gente preencher todas as casinhas. Então, o índice vai representar o quê? A pessoa, ok? Então, se a gente for olhar aqui, ó, esse índice aqui, o 1, ele vai indicar quem? Vai ser Ana. Por quê? É onde que eu guardo essa informação de Ana e onde que eu guardo a marca de Ana, certo? Então, quando a gente começa a perceber as coisas dessa forma, na hora que eu for preencher meu algoritmo, ele vai ficar muito mais simples. Por quê? Até para eu verificar, por exemplo, quem fez a melhor marca, ao invés de eu ficar guardando a melhor marca que eu tive, eu posso simplesmente pegar esse númerozinho aqui, ó, que é o índice, para falar, ó, quem teve a melhor marca foi o atleta 1. Quem é o atleta 1? Se a gente for olhar, é Ana. E qual é a marca dela? É 6,5. Né? Tô dando um exemplo aqui, aqui não seria o caso, né? O melhor atleta seria o Marcos. Não foi um exemplo tão legal aqui, mas tudo bem. Acho que dá para entender, né? A situação. A gente, ao invés de ficar guardando maior valor
simplesmente e o nome dessa pessoa, a gente pega aqui, ó, e guarda a posição que ele tá para pegar todas as informações que eu preciso. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né, fazer a leitura. A gente já fez. Então, nome e a marca dos 10 atletas, ok, a gente já fez. Aí tem a média geral dos saltos. A média, bem tranquilo, né? A gente sabe aí que a primeira coisa que a gente faz de qualquer média é a soma. Então, fez a leitura aqui da marca, a gente coloca a soma é igual a soma mais M. A gente vai acumulando esse valor, vai somando esse valor para a gente tirar a média depois. Onde que a gente pode fazer a média? Aqui no final, ó. Depois que a gente fez todas as leituras, a gente coloca a média vai ser igual a soma dividido pelo número de participantes que eu tenho. No caso aí, são 10 atletas. Então, a gente vai colocar 10 aqui, certo? Então, essa média a gente tira aqui de forma bem simples. Outra coisa que a gente precisa pegar é o nome do atleta que teve a melhor marca. Então, como que a gente sabe quem teve a melhor marca? Normalmente você vai ter lá uma variávelzinha para marcar qual é o maior valor, certo? Então, a gente vem aqui, ó, vou colocar assim, ó, maior é igual a zero, certo? Maior é igual a zero porque quando eu fizer a leitura de uma marca, por exemplo, na primeira repetição aqui, ó, a marca provavelmente vai ser acima de zero. Se ela for acima de zero, o que que a gente faz? A gente fala que o maior passa a ser essa marca que a gente acabou de digitar e marca quem é essa pessoa. Quando eu falo marcar, é fazer exatamente isso que eu tinha falado aqui, ó. É pegar o número do índice que essa casinha tá. Porque aí eu posso pegar qualquer informação desse atleta, seja o nome ou seja a marca. Então, eu vou até colocar assim, ó, pós maior. A gente não sabe qual que é. Eu vou colocar zero por enquanto. Ok? Então vamos lá. Aí eu faço assim, ó. Se maior. Opa, se maior não. Se M, né? Se a marca for maior que maior, ou seja, maior que zero, 2 pontos. Aí o que que a gente faz? A gente fala que maior passa a ser a marca que a gente acabou de pegar e que após maior, ou seja, a, qual é o elemento que a gente está trabalhando aqui no momento, na leitura, ele vai ser igual a x. É por que igual a x? Porque o x está variando de 0 a 9, certo? Então, se for a primeira leitura, ele vai estar com x igual a 0. Se for a segunda leitura, ele vai ser 1. Se for a terceira, 2, 3, 4, 5, até chegar na 10ª leitura aqui, que é 9. Então, esse x aqui, ele meio que vai acompanhar essa posição aqui, ó. Então, ao invés de a gente gravar que a Ana foi a melhor marca, o Marcos foi a melhor marca, que a Melissa teve a melhor marca, né, e etc. Então, a gente simplesmente coloca qual é a posição que a gente está naquele momento e fala, ó, se eu quiser buscar a informação agora, fica muito mais fácil, porque eu tenho o índice dela. Então, isso aqui eu consigo acessar diretamente essa posição. Então, aqui eu consigo encontrar quem que vai ser o atleta de melhor salto, ok? Outra informação que a gente precisa é falar assim, ó, qual é a relação dos atletas que tiveram abaixo da média? Isso aqui a gente tem que fazer à parte, certo? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Deixa fazer essas impressões aqui embaixo, primeiro. É.
Só para ficar mais claro aqui, ó, o nome do atleta e a marca, vocês podem fazer assim, ó. A cada leitura faz a impressão também. Vou colocar aqui só para a gente ficar visível aqui, ó. Colocar porcentagem S, colocar barra T, barra T, barra T. O que significa isso aqui? Lembrar aqui, ó, quando eu coloco porcentagem S, eu vou imprimir um string. Barra T é uma tabulação, ou seja, eu estou dando um espaço. É como se eu pressionasse o tab no teclado do computador e ele joga esses espaços um pouquinho maiores. Ele não vai aparecer diretamente na tela, certo? Ela só dá espaço. É porcentagem ponto 1F, a gente tem um número real de uma casa decimal, ok? E aqui, ó, eu coloco as variáveis que eu vou imprimir. Eu quero o quê? Eu quero a variável n, que é o nome, e M, que é a marca. Posso imprimir elas direto aqui, ó, fica até mais fácil do que eu pegar diretamente da lista, né? Depois a gente mexe lá com a lista, não precisa mexer aqui não. Aí ele mostra o nome, mostra a marca, e a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. É o nome do atleta e a distância em metros da marca dele. Depois que a gente faz esse cálculo todo aqui, pegou a média e tal, aí eu posso mostrar esses resultados, ó. Igual aqui, ó. Média geral, a distância em metros, distância em metros. Qual que vai ser a distância em metros? Aí a gente coloca. Vou colocar 2, né? Precisão de 2 aqui. Colocar porcentagem, ponto 2F. Porcentagemzinha para falar com a variável que eu vou imprimir. Aqui no caso vai ser a média. Aí tem assim, ó, o atleta de melhor marca. Olha só agora. Quem é o atleta de melhor marca? Nós marcamos aqui a posição desse maior, certo? Nós não identificamos, não gravamos o nome dele. Não gravamos diretamente. Gravamos sim, né? A marca, porque fica nessa variável maior. Mas aqui, ó, eu posso pegar qualquer informação por conta de pegar essa posição aqui, ó. Opa, se eu imprimir aqui, ia dar pau, né? Vou colocar um printzinho aqui na frente. Quem que foi o atleta de melhor marca? Vamos colocar aqui a porcentagem S, né? Que vai ser o nome. Se eu quero mostrar a marca que ele fez, colocar entre parênteses aqui, e colocar assim, a porcentagem ponto 2F. Vou fechar aqui, ó. Aí agora, porcentagem, vou abrir e fechar um parênteses, eu vou escrever o nome dessas variáveis que eu vou querer mostrar. No caso aqui, primeiro, é uma variável do tipo caractere. Qual que seria essa? Lá na lista, a gente tem vários valores de caracteres, né? A lista de nomes. Eu vou direto naquele que possui a posição, a marca maior, justamente pensando nessa ideia que eu tinha falado com vocês antes. Com o índice definido, eu acesso diretamente a essa posição que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou colocar nomes, que é a lista de nomes, vou abrir o colchete, e dentro desse colchete, eu vou escrever assim, ó, pós maior. Porque eu já estou marcando aqui qual a posição desse atleta que possui a melhor marca. Então, diretamente, eu já vou nessa lista e pego, ó, a posição é essa aqui, é 1, aí qual o nome dele? É Ana. A posição é essa aqui, é 1, qual a marca dele? É 6,5, certo? Então,
eu já vou direto assim. Aí eu coloco a vírgula aqui, ó, e vou mostrar essa segunda variável agora. Aqui eu posso colocar a mesma coisa, ó. Coloco marcas e aqui pós maior, que aí eu vou direto também. Que aqui é a mesma coisa, ó. O índice vai ser o mesmo, né? Eu marquei o índice lá, então aqui vai ser o mesmo. Se eu quisesse colocar maior aqui ia dar certo? Daria também, certo? Poderia colocar maior aqui também, funcionaria da mesma forma. Mas aqui fica até melhor, né? Fica mais correto, porque eu sei que eu estou pegando o nome dessa posição e a marca dessa mesma posição. E agora tem atletas abaixo da média, certo? Então, atletas abaixo da média. Ok? Como é que eu faço isso aqui, ó? A média a gente já tem, certo? A gente já sabe qual é a média. Para pegar aqueles que são abaixo da média, o que que a gente faz? A gente vem, né? Então, vai passar naquele vetor de marcas por cada, cada posição. Então, marcas, a gente tem as 10 leituras que nós fizemos, certo? Então, eu vou passar por cada posição e verificar, ó, essa primeira marca aqui, essa primeira marca aqui, ela está abaixo da média? Sim ou não, né? Se tiver, aí eu posso pegar esse índicezinho aqui, ó, ou eu posso imprimir diretamente o nome, né? Eu posso imprimir aqui para facilitar. Aí depois a gente passa para a próxima e verifica, ó, tá abaixo da média? Sim ou não? Se tiver, a gente marca o nome e tal e por aí vai. Vocês vão ver que não é difícil de fazer também não. Então, isso aqui, ó, a gente vem cá, coloca um outro for, né? Pode ser com X mesmo. Vai passar por cada posição do vetor, ou seja, colocar de 0 a 10. E agora eu vou olhar aqui, ó. Colocar assim, ó, se marcas X, ou seja, marca X é o quê? Quando o X vale zero, é a primeira posição desse vetor. Marcas X, é isso aqui, ó. Marca zero. Depois ele vai para marcas 1, 2, 3, até chegar nessa última. Certo? Então, aqui, ó, para X de 0 a 10, ele vai ajudar vocês a fazerem essa passagem por todos os elementos do vetor. Então, se marcas X for menor do que a média, ou seja, se a marca desse atleta for menor do que a média, o que que a gente faz nesse caso? A gente mostra o nome desse atleta. Então, como que a gente pode mostrar? A gente coloca lá, ó, print nomes X. Porque nome X é a mesma coisa que a gente estava falando aqui, ó. Se esse atleta está com uma marca abaixo da média, então, quando eu coloco o nome X, eu vou pegar a mesma posição dele, só que com um vetor diferente. Aí ele já vai pegar essa informação, que seria os nomes. Então aqui não tem muito segredo, né? Simplesmente ele vai pegar e vai mostrar para a gente uma relação dos nomes desse atleta que ficou abaixo da média. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Se vocês forem olhar, essa estrutura de repetição vai fazer essa condição aí 10 vezes. Se ele achar alguém abaixo da média, ele mostra o nome e passa para frente. E vai fazendo isso até finalizar tudo e mostrar o resultado no final. Se a gente for olhar bem. Oi. Olá.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que você já explicou isso, mas eu ainda tenho dúvida. Essa parte da porcentagem ponto 2F, aí, no caso, ele significaria o quê? Eu quero imprimir um número real com duas casas decimais depois da vírgula. Então, aonde que eu coloco porcentagem ponto 2F, eu vou mostrar um valor de uma variável do tipo real. Então, igual aqui, ó, média geral distância em metros. Aí aparece porcentagem ponto 2F. Significa que a gente vai mostrar uma variável, o valor de uma variável do tipo real, ou seja, float, com duas casas decimais depois da vírgula. Que variável é essa? Eu coloco aqui, ó, porcentagem, abro, fecho o parênteses, escrevo o nome dessa variável, que é média. Então, média vai ser o valor que eu vou imprimir aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, coloco porcentagem S, esse primeiro porcentagem S aqui é uma variável do tipo string, ou seja, caractere. Que variável é essa? É essa aqui, ó, que aparece primeiro. Por que que aqui tem duas, né? Tem uma vírgulazinha aqui, aparece outra. Porque nessa mesma instrução, logo depois aparece uma outra aqui também, ó, com porcentagem ponto 2F. Então são duas variáveis que eu quero imprimir nessa linha, né? Então por isso que eu tenho duas variáveis aqui, ó, ok? Isso aqui são variáveis diferentes, né? Valores diferentes. Deu para entender, Giovana? Deu sim. Então vamos lá, eu vou executar o código aqui agora. Se eu quiser, né, só para não ficar tão cansativo aqui na hora de rodar, eu vou passar isso aqui pela metade. Ao invés de 10, eu vou colocar 5, né? Para facilitar, aqui eu vou colocar isso aqui numa variávelzinha, ó. Colocar assim, ó, N atletas. Que é o quê? O número de atletas, né? Vou jogar 5 aqui, ó. Aí eu já deixo, eu vou copiar aqui, ó. Ao invés de colocar 10 assim fixo, eu coloco N atletas. Porque se eu quiser 5, ele vai rodar 5. Se eu quiser 10, é só trocar esse valor aqui, ele já altera para a gente. Como a gente tem que calcular a média aqui a partir desse valor, a gente coloca ele aqui também. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Aí o código agora fica mais dinâmico, né? Então, se eu falar assim, ó, eu quero 5 atletas, aí eu coloco 5 aqui. Eu quero 3 só para testar. Aí eu coloco aqui também. Deixa 5 aqui que acho que tá bom. Vou executar aqui, ó. Vou digitar o nome. Ingrid. A marca de Ingrid. 5 médicos. Lá. Bruna. 5,7. João. 7. Felipe. 7,3. E mais um nome. Márcia. 5,9. Vamos lá. O meu resultado aqui, ó. Ingrid 5, Bruna 5,7, João 7, Felipe 7,3 e Márcia 5,9. Ficou até certinho, né? O resultado ficou, moscou aqui a tabelinha até legalzinha. Lembrando que aqui, ó, para eu mostrar essas linhas, eu fiz essa impressão aqui, ó. Porcentagem S, barra T, barra T, barra T, porcentagem ponto 2F, e aqui depois eu coloquei as variáveis que seriam impressas, né? Segue aquele mesmo princípio que eu acabei de falar agora. Onde que coloca porcentagem S, vai aparecer uma variável do tipo caractere, que são os nomes. Então aqui o caso é o N. E onde aparece
porcentagem ponto 2F é uma variável do tipo real, que nesse caso vai ser o M, né, de marcas. Então, mostra aqui o resultado que cada um teve. A melhor marca, né? A média geral de todos os participantes aqui dessa pesquisa foi de 6,18, ok? 6,18. Os atletas que tiveram, um atleta que teve a melhor marca foi o Felipe, que foi 7,3. Tá certo? Tá certo, né? Se a gente for olhar aqui, dá para perceber que é ele mesmo. E os atletas que ficaram abaixo da média, ou seja, abaixo de 6,18, foram Ingrid, Bruna e Márcia. Tá certo também. Né? Só o João aqui que ele ficou acima da média. E o Felipe, né, que teve a melhor. O restante, né, Ingrid, Bruna e Márcia, as meninas aqui tiveram uma média um pouquinho abaixo do geral, certo? Então, era basicamente isso aqui. Né? Acaba que tem que pensar um pouquinho mesmo para poder fazer, né, algo tão simples assim, né, quando você vai começar a trabalhar com essas listas aqui no primeiro momento. Mas vocês veem que a resolução ela não é difícil em si, né? Quando a gente vê o negócio pronto, fala assim, ok, dá para entender, não é aquela coisa, ó, que eu não vou sair disso aqui, não. Né? Mas realmente dá um pouquinho de trabalho no início. Vocês já acharam que ficou mais fácil agora ou complicou mais para vocês aí? Mais ou menos. Mais ou menos ainda, né? Tá certo. Vamos lá. Deixa eu voltar lá na matriz, então. Aí daqui a pouco eu modifico um pouquinho esse exercício aqui. Eu falei com vocês que ia trabalhar a matriz com ele. De qualquer forma, aqui tá salvo já. Esse aqui já tá pronto. Aqui, exercício 6. Salvos. Instância. Quando a gente consegue enxergar essa situação aqui, ó, as coisas ficam tudo mais fácil, viu? Então, tenta rascunhar mesmo, de preferência no papel, como eu falei, desenha um quadrinho, né? Vai lá, separa, coloca os índices embaixo, vai escrevendo os valores e vê como é que isso funcionaria dentro do computador. Vocês vão fazendo isso aí que as coisas vão ficando mais fáceis. Como eu falei, depois de um tempo já não precisa mais, né? Você já não tem necessidade de ficar fazendo isso o tempo todo. Vamos lá. Vamos voltar aqui na matriz. Foi algo que a gente trabalhou na aula passada, mas que a gente ainda tem que aprender muito mais aqui, ó. Então, a matriz, o que na verdade é? Matriz é um conjunto de linhas e colunas, sendo que a gente faz a formação de uma tabela. Então, a matriz é um conjunto de linhas e colunas que formam a tabela. Então, quando eu coloco matriz, abro um colchete aqui, eu vou falar que a cada linha dessa minha matriz, eu vou ter um novo colchete, vou ter os valores, aí eu coloco a vírgula e abro e fecho o colchete novamente para abrir uma nova linha. Eu vou fazendo isso aqui para a quantidade de linhas que eu quiser. No caso aqui, eu já coloquei 3 linhas. Se eu quiser colocar a quarta linha aqui, eu coloco a vírgula, abro o colchete e vou embora. Ó. Eu vou colocando. Se eu dou um print
matriz, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar desse jeito aqui, exatamente do jeito que eu digitei. Só que qual seria a formação dessa tabelinha aqui para mim se eu fosse desenhar aqui no Word? Eu faria ela um pouquinho diferente. Vocês conseguem identificar quantas colunas que eu tenho nessa matriz aqui, da forma que está escrita? Alguém sabe? 3 colunas, professor. Tudo bem, Pedro. 3 colunas. Por que eu tenho 3 colunas? Eu tenho 1, 2, 3 informações, ok? E quantas linhas eu tenho nessa tabela? 4. Tudo bem. Certinho, Pedro. 4 por quê? Se eu for olhar aqui, ó. Um colchete, um abre e fecha colchete, então aqui é a primeira linha. Outro abre e fecha colchete, a segunda linha. Abre e fecha colchete, terceira linha. Abre e fecha colchete, quarta linha. Então, nesse caso aqui, a gente tem isso aqui, ó. Coloco uma tabela de 3 colunas e 4 linhas. Ali eu preenchi desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilitar, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essa formação aqui, ó, é exatamente essa de cá. Ok? Então, nós vimos aqui, né, que nós temos 3 colunas e 4 linhas. A matriz, ele tem uma diferença muito clara em relação ao vetor, justamente porque aqui no vetor a gente tinha um único índice. Só que aqui agora a gente tem 2 índices. Então vamos dizer que a gente tem, para identificar cada posição dessa aqui, ó, eu tenho 2 informações, que seria a linha e a coluna. Então vamos dizer aqui, ó, se eu quiser pegar esse elemento aqui, esse elemento específico que eu estou marcando aqui agora, o 9, qual seria o endereço dessa variável que eu digitaria aqui, ó, para eu pegar essa informação? Eu teria que marcar qual é o número da linha e qual é o número da coluna. Então, a matriz, eu sempre jogo o número da linha e depois o número da coluna. Então, linha e coluna aqui, ele funciona desse mesmo jeitinho que eu tinha colocado aqui para vocês. Isso aqui eu já tinha mostrado, inclusive. Eu tenho aqui, ó, 0, 1 e 2, que representa o quê? Essas colunas. Vou até colocar de vermelho aqui, ó, para mostrar que isso aqui é índice, não é o elemento em si. Que ali é número, né? Você não confunde. Então, o que é de vermelho aqui é o índice. 0, 1 e 2 é o número da minha coluna, ok? Só que aqui eu vou ter o número da linha também. Então, aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Aqui é o número das minhas linhas. Então, para eu chegar nesse elemento específico aqui do 9, eu teria que fazer isso aqui, ó. Matriz, o número da linha do 9 é o quê? 2, que é a terceira linha. 2, e a coluna é qual? 2 também, né? Porque ela está desse lado aqui, ó. Então, coluna 2. Isso aqui, então, vai ser igual a 9. Certo? Então, a grande diferença do vetor e da matriz é exatamente essa informação adicional que a gente tem. Antes, na lista, eu tinha somente uma variável de índice e aqui a gente tem 2. Então, ou seja, aqui a gente tem uma tabela completa. Qual é a linha
e qual é a coluna que a gente vai representar. Ok, gente? Dá para entender isso aqui? Qual a grande diferença da matriz e da lista? Deu sim. Ó, beleza. Então, esse aqui é básico para a gente trabalhar. Então, se eu fizer aqui, ó, um print matriz 2, opa, 2 e 2, executar aqui, ó, aparece 9. E foi exatamente isso aqui que a gente viu aqui agora, ó. Matriz 2 e 2 é igual a 9, que é essa posição aqui. Agora, se eu colocar aqui, ó, vou marcar, vou pegar esse 4 aqui, ó, agora, ó. Esse 4 aqui, eu tenho que digitar o quê para ele aparecer lá diretamente? Eu coloco matriz o quê? 1 e 0. Isso, muito bem. Matriz 1 e 0. Por quê? Linha 1, coluna 0. Né? Então a gente executa aqui, ó, aparece 4. Então é isso mesmo, vocês já estão pegando o jeito aí, ó. Deixa eu colocar aqui escuro, porque isso aqui não, a gente não vai contar, né? Então, sempre a gente vai indicar essa posição dessa tabela dessa forma. Primeiro a gente indica a linha, depois a gente indica a coluna, ok? Sempre assim. Quando eu quero imprimir, né, igual eu estou imprimindo aqui, ó, print matriz 1 e 0, ok? Aí ele já chega lá moscando o valor específico. Agora, se eu quisesse alterar esse valor também, a alteração seria da mesma forma. Opa, eu coloco assim, matriz 1 e 0. Vamos dizer que eu quero trocar esse valor 4 aqui para 40. Então, falo que matriz 1 e 0 recebe 40. Se eu imprimir aqui agora a matriz, olha só como é que vai ficar. No lugar do 4, que eu tinha aqui em cima, agora eu tenho 40. Tá vendo? Então, eu consigo manipular também esses valores da forma que eu quiser. Então, cada quadrinho desse é uma variável diferente. Cada quadrinho desse é uma variável diferente, porque a gente consegue manipular esses valores. Então, como que a gente identifica isso aqui? Através da linha e da coluna, certo? Então, quando a gente começa a trabalhar com banco de dados, a ideia é exatamente essa aqui, ó. É você ter um conjunto de informações onde que as colunas representam os campos, ou seja, as propriedades que a gente vai preencher, nome, telefone, contato de e-mail, etc. E as linhas representam as pessoas, né? Quem é que tem aquele registro lá específico, ok? Então, normalmente funciona sempre do mesmo jeito. E cada quadrinho desse, como eu falei, é uma variável diferente. Ele está numa casinha diferente, a gente tem um valor diferente também. E como que a gente identifica isso? Através da linha e da coluna, que a gente consegue acessar essa informação diretamente e consegue substituir aquele valor ali dentro, ok? Sempre da mesma forma. Beleza, gente? Então, matriz, o único segredo em si é essa informação adicional. A gente não tem somente um índice, a gente tem dois. Se conseguir compreender isso aí, as coisas já ficam mais fáceis. Vou colocar aqui, ó. Formação básica matriz. Beleza? Agora eu vou criar uma outra situação aqui, ó.
Nesse outro aqui que a gente viu, a gente aqui tem essas informações como se fossem tabelas, ó. Até para voltar um pouquinho aqui, ó. Qual a informação que a gente tem aqui, ó? Não é o nome desse atleta? E, e aqui do lado a gente não tem a marca desse atleta? Não é, gente? Então, se eu fosse pensar aqui numa forma de matriz, como é que eu formaria essa matriz aqui, ó? Colocaria, eu colocaria aqui, ó, o nome, opa, eu colocaria o nome, aqui, ó, Ingrid, 5, Bruna, 5,7, João, 7, Felipe, 7,3, Márcia, 5,9, certo? Então, eu pensar em forma de tabela, eu colocaria assim. Só que uma coisa que a gente sempre tem que olhar é o seguinte: como que isso aqui vai ficar organizado na memória lá do computador? Usando essa mesma definição aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, 0, 1. Isso aqui é o quê? O número do índice da minha coluna, e eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, que é o número de índice da minha linha. Então, se eu quiser representar esse mesmo exercício que a gente acabou de fazer a partir de uma matriz, o mais correto seria a gente imaginar essa estrutura dessa forma, onde essa coluna 0 é o quê? É o nome dos nossos atletas. E a coluna 1 é a marca que cada atleta teve. E aqui no caso, a gente tem o 0, que é o número desse atleta, o 1, que é o caso da Bruna, 2 João, 3 Felipe, 4 Maria. Então, aqui a gente meio que divide quem são as pessoas, e aqui a gente fala, ó, essa informação aqui dessa coluna 0 é o nome, e essa informação da coluna 1 vai ser a marca que ele fez. Certo? Então, se a gente for olhar aqui, para eu pegar esse exercício aqui que já está pronto e fazer uma modificação dela, a gente poderia fazer, sim, né, de certa forma, essa modificação. Então, como que eu faria isso aqui, ó? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem aqui. Melhor começar de novo, né? Se eu for pegar aqui ele pronto assim, acho que vai dar mais trabalho para vocês. Dá para modificar esse aqui. Eu vou fazer de novo, senão a gente vai ter trabalho mesmo. Ao invés de colocar uma lista para nomes, outra para marcas, eu vou chamar aqui, ó, de atletas. Abro e fecho o colchete. Atletas é o quê? Vai ser o nome dessa minha matriz. Vou chamar de atletas aqui, ó, o nome dessa tabelinha. Ok? Então, a minha linha vai representar o atleta
e a minha coluna representa a informação que eu estou gravando, ok? Essa aqui seria outra forma de resolver esse exercício. Eu até falei que poderia usar a matriz também, só que como a gente não tinha feito isso ainda mais detalhado, então eu falei assim, ó, tenta fazer o que for mais fácil aí, ver se vocês conseguem resolver com a lista mesmo. Para quem tirou dúvida, né? Para quem não tirou dúvida, às vezes ficou mais difícil mesmo. Então vamos lá. Atletas vai ser o nome da minha matriz. Eu vou fazer um for aqui e vai fazer 10 repetições. Por que 10? Porque são 10 atletas que a gente precisa fazer a leitura do nome da marca, ok? Isso aí não vai mudar em nada, não. Toda vez aqui eu vou fazer o que? A leitura do nome, ou seja, então aqui também não muda nada, ó. Vou colocar aqui, ó, digite um nome, isso aqui não vai mudar em nada. Eu vou colocar na variável n, ok? E eu vou digitar uma marca que vai ser do tipo real, né? Do tipo float. Só para eu coloco digite a marca do salto. Para simplificar aqui, vou colocar desse jeito, viu? Mas eu poderia escrever igual a gente tinha feito aqui, ó. Digite a marca do atleta tal, né? E ia mostrar o nome lá da pessoa. Deixa eu copiar aqui, né? Eu já tinha feito também, não tem importância não. Aqui vocês vão entender. Então, M vai receber a marca desse atleta. Float input, digite a marca do atleta tal. O N aqui vai mostrar o nome dessa pessoa. Ok? Beleza. Eu li duas informações aqui que são importantes. O nome e a marca. Ok? Aí eu vou pensar o seguinte. Se eu li essas duas informações aqui, ó. Eu já li essas duas informações. Uma eu coloquei na variável N, que é o nome, e outra eu coloquei na variável M, que é, é o a marca, ok? Como é que eu vou colocar isso dentro de uma matriz? A primeira coisa que eu tenho que entender é que toda matriz é um conjunto de listas. Então, eu tenho que fazer a lista dessa linha aqui, ó. Dessa primeira linha. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar assim, ó, linha é igual, abro e fecho o colchete. Por que que eu faço isso? Porque eu estou falando, ó, eu estou abrindo uma linha nova aqui. Quais informações que eu vou colocar dentro dessa linha nova? Então, vem aqui, ó, linha.append n, ou seja, dentro desse vetor dessa linha, eu vou colocar N, que é o nome, e depois vou colocar M, que é a marca. Então, vem aqui, ó, coloquei o nome, depois eu venho linha.append M, que é a marca. Então, significa o quê? Que eu vou ter o nome primeiro, depois eu vou ter a marca. Nesse caso aqui, essa essa linha aqui, agora tem essas duas informações. Tem o nome e a marca do jeito que eu quero. Então, ele já vai ficar na posição 0, esse nome, né? Porque foi o primeiro que eu coloquei. E o 5, né? Que é a marca, ele vai ficar na posição 1, porque foi o segundo que eu coloquei. Depois, eu vou colocar essa linha dentro da matriz, ou seja, de atletas. Então, eu venho aqui, ó, coloco assim, ó, o nome da matriz, no caso, atletas, atletas.append, linha. Então, eu pego essas informações que eu acabei de incluir, né, nessa linha e coloco dentro dessa matriz linha, da matriz atletas. Então, eu vou fazendo essa repetição que quando eu chegar no final, eu vou ter todas as informações dentro de uma matriz. Só para a gente visualizar isso aqui, ó, como é que vai ficar. Vou colocar print atletas aqui, ó, de forma bem simples.
Olha só. Vou até reduzir um pouquinho aqui, vou colocar 5, ó. Eu vou colocar 5 aqui para a gente reduzir e não ficar digitando tanta coisa. Vou executar aqui agora, ó. Aí tem, digite o nome. Vou colocar aqui João, marca de João 7, o nome Karen, marca de Karen 8, Flávio 7, Heitor 5, 6.5, Yuri 6.7. Olha só. Quando eu mostro essa tabelinha aqui agora, ó, como que a gente tem as informações? Mostra João 7, Karen 8, Flávio 7, Heitor 6.5, Yuri 6.7. Então, a forma que a gente está imprimindo aqui, ó, eu coloquei a forma de impressão bem direta, a gente já percebe que ele é um pouquinho diferente. Ele tem um colchete abrindo e fechando aqui, depois ele abre um colchete novamente, aí vem uma informação, depois vem outra. Então, isso aqui representa uma linha, né? Então, a linha da matriz, outra linha da matriz, mais uma linha, outra linha, e se tivesse mais, ia seguindo adiante, certo? Então, primeira informação é sempre o nome, a segunda informação é sempre a marca. Então, se a gente for olhar, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, ó. A gente criou uma matriz, ou seja, que eu chamei de atletas, esse nome pode ser o que a gente quiser, que ele começa vazio, certo? Eu vou falar que eu vou repetir isso 5 vezes. No caso aqui, a gente reduziu um pouquinho para ficar mais fácil, né? A digitação. Aí, no caso, eu fiz a leitura de um nome, coloquei na variável N, fiz a leitura da marca, ou seja, o tamanho do salto do atleta ficou na variável M, e aqui nós criamos uma linha vazia para essa nossa linha da tabela, né, dessa matriz atletas. Então, linha.append n significa que essa primeira informação aqui, ó, do nome João, ela vai ficar na primeira posição dessa minha linha vazia agora. Ela tá vazia aqui, ó. Toda vez ela tem que abrir vazia, porque se eu não fizer isso, ela vai acumulando. Então, a gente não quer que isso aconteça, certo? Então, a gente tem que colocar linha é igual a abre e fecha colchete. A linha sempre tem que começar vazia. E a gente vai adicionar o valor dela. Ó. Primeiro o quê? É o nome. Então, a gente append N aqui. Depois é o quê? A marca. Então, linha append M. Então, o append é adicionar, né? Então, a gente adiciona primeiro o nome, depois a marca. Depois a gente pega essa linha completa que a gente acabou de fazer e coloca dentro da lista de atletas, ou seja, a matriz de atletas. Então, uma matriz é o quê? Uma lista dentro de outras listas. E a gente vai fazendo isso várias vezes. Na segunda repetição, a gente vai ler o nome, ler a marca, né? Passa para essas variáveis, pega uma lista vazia de linha, ou seja, aqui é uma outra linha, então a gente tem que ter uma lista vazia novamente. A linha vazia pega o nome e a marca que a gente digitou, no caso aqui, ó, Karen, adiciona a Karen, depois adiciona o valor dela e coloca essa lista que a gente acabou de fazer para atletas. Então a gente vai adicionando essas composições até chegar no final das leituras e a gente vai ter todos os valores lá bonitinhos. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó, se eu digitar lá, colocar só assim, ó, print atletas, só o número da linha 2, no caso
desse exemplo nosso aqui, ó, linha 2 vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse carinha aqui. Por quê? Aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2. Quer ver, ó? Eita, tem que digitar de novo. Deixa eu digitar, né? Tem que fazer. Digita aqui. Lá. Então, aqui, ó, foi digitando os valores. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. 0, 1, 2, 3, 4. No caso aqui, eu coloquei print atletas 2. Ele mostrou para mim isso aqui. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas você não falou que a matriz só tem uma... a matriz tem dois índices, né? Tem dois índices, mas aqui no caso a gente pegou a linha inteira. Olha só, atletas 2, quando eu coloquei, ele mostrou para mim aqui, ó, Giovana e a marca dela, 6,8. Então, o que isso aqui significa? Que quando eu tenho uma matriz e eu coloco somente uma posição do índice, eu vou pegar toda aquela linha que eu tenho naquele espaço ali, certo? Então, eu tenho atletas 2. Então, significa que eu pego a linha 2 e todas as informações dessa linha 2. No caso aqui, a gente tem o nome e a marca, ok? Então, essa organização aqui, ó, ela não é difícil de entender, né? Se nesse momento está um pouquinho mais complicado, às vezes, a gente enxergar isso, como é que funciona, como eu falei, tem que revisar aqui e tentar enxergar dentro dessa tabela, né? Quando a gente coloca a primeira informação, aqui, ó, se eu falar assim, ó, atletas 1, eu dou um print atletas 1. Exemplo aqui, ó, print atletas 1. O que tem que mostrar para mim? Tem que mostrar isso aqui, ó, Bruna e 5,7. Só que como essa informação aqui é uma linha, ou seja, é uma lista, ela vai retornar para mim algo semelhante a isso aqui, ó. Eu tenho que colocar aspas, né, no nome de Bruna, porque é uma string, depois vírgula, aí coloco 5,7, aí fecha o colchete, certo? Então, a impressão, se eu desse um comando print atletas 1, ia mostrar exatamente isso aqui. Agora, se eu quisesse mostrar somente o nome da pessoa, que tivesse lá na linha 3, então colocaria assim, ó, print atletas, linha primeiro, né? Linha 3, somente o nome, coloco 0. Por que 0? Porque a gente sabe que os nomes estão sempre nessa posição 0. Então, nesse caso específico aqui, o que ia mostrar para a gente seria Felipe, ok? Ia mostrar especificamente Felipe. Aqui já não ia colocar aspas na hora da impressão. Por que não colocaria aspas? Porque a gente está mostrando diretamente o valor desse conjunto. Ó. Então ele não ia ter aspasinhas, não. Então, vocês têm que lembrar, gente, que a única diferença de matriz para vetor é isso, que a gente tem, no caso, duas variáveis para índices, né? Que primeiro é a linha, depois a coluna, e que a matriz é uma lista que eu coloco outras listas. Cada linha dessa aqui, ó, é uma lista. Cada linha de uma matriz é uma lista.
Os exercícios vocês vão pegando isso melhor, né? Realmente é fazer exercício para poder pegar o jeito. Igual aqui, ó. Aquele exercício nosso que já estava respondido lá, o que a gente tinha que fazer? Fazer a leitura de 10 nomes e marcas, depois a gente buscar quem que tivesse a, a, a melhor marca, né? Calcular a média, fazer a impressão dos que ficaram abaixo. Então, aqui, basicamente, não ia ser muito diferente, não. Né? Igual aqui, ó. Se eu quiser imprimir a marca, né, igual a gente tinha colocado lá, eu posso usar exatamente a mesma forma que eu tinha feito lá na outra. Ó. Coloco um printzinho, S, coloca barra T, barra T, porcentagem ponto 2F, né, para a gente imprimir as marcas. Isso aqui não ia ficar nada diferente do código que nós vimos lá antes. Opa, aqui é M, né? Aqui igual, né? Até porque a gente está digitando o nome, está digitando a marca, imprimir isso aqui depois. Como eu quero calcular a média, a gente viu que tem soma, certo? Então, a soma precisa ser iniciada com zero lá, importante. Soma recebe soma mais a marca que eu acabei de ler. A média, ela é sempre calculada no final dessas leituras todas. Isso aí também não muda. Vou colocar 5 aqui, né? Porque a gente está usando 5. Mas se eu quiser o mais certo é fazer exatamente aquilo que a gente tinha feito, né? Número de atletas. Que aí fica mais dinâmico, né? Essa leitura aqui. Esse cálculo aqui também. Aí, beleza. Quem que é o maior? O que que teve a maior marca? Né? Aqui, ele funciona basicamente da mesma forma também. Então a gente pode fazer. Opa, se a gente for comparar lá depois, eu acho que vai ficar até exatamente igual. Aqui, ó, se a marca for maior do que a maior, a gente já tem, que é zero, né, inicial, maior vai receber M e pós maior recebe X. No caso, esse X aqui vai representar o número da linha que a gente está trabalhando. Representa o número da linha. Isso mesmo, é o número da linha. O que a gente fez mais lá? Acho que era isso aqui mesmo. Aí depois a gente pegava e moscava a relação de atletas que teve a marca inferior. Até aqui é tudo a mesma coisa, ó. Aqui já vai ficar um pouquinho diferente. Vou pegar essa impressão aqui, ó. Só para mostrar para vocês que não vai ficar muito diferente mesmo, não. Se eu comparar um código com o outro lá depois, vocês vão ver que é quase a mesma coisa. Olha só. A média geral, a gente vai mostrar a média aqui que a gente acabou de calcular. E eu quero mostrar agora o atleta que teve a melhor marca. Ver aqui vai ter uma mudançazinha. Por quê? Atleta de melhor marca, ela não vai ficar em uma lista específica. A gente vai colocar dentro da matriz. Então, a matriz, ela chama atletas. Então, aqui eu coloco atletas, que é o nome da matriz. Aqui eu mostro qual é a linha que ele está. A linha é o quê? É o X, né? Pós maior.
E aqui, se eu quero mostrar o nome, eu coloco 0. Lembrando disso aqui, ó. Esse primeiro número aqui, que é a linha, é a identificação do atleta, e depois o segundo número é o quê? A informação que eu quero. O 0 representa o nome e o 1 representa a marca. Então, como eu quero mostrar aqui o nome, então eu coloco o 0. E como aqui eu quero mostrar a marca, eu coloco atletas, o nome da matriz, a posição do maior, que é o número da linha, e aqui depois eu coloco o colchete 1, que é a marca dele, né? Onde é que fica essa informação aqui, ó? Espera aí que eu vou dar mais um exemplo para vocês. Não desespera, não. E os abaixo da média? Vamos lá. Os abaixo da média, basicamente, a gente vai fazer algo semelhante. Aqui, quer ver, ó? Eu vou até copiar aqui também. Esse print atletas aqui é só para a gente visualizar a matriz no final. Aqui a gente faz outra estrutura de repetição que vai de 0 ao número de atletas, ou seja, se tiver 5 ele faz 5, se tiver 10 ele faz 10. Aí, no caso, ele vai passar por cada linha da minha matriz, ou seja, vai daqui até aqui, e ele verifica o quê? Se a média, se a marca que eu estou lendo naquele momento é menor do que a média. Aqui já eu tenho que fazer uma pequena alteração, coloco atletas, no caso X, ele mantém, né, que é para identificação, e a marca ele fica na posição 1. Então, vem cá e coloco colchete 1, que é para pegar a marca específica desse atleta. A média é esse nome aqui mesmo, né? Já tá ok. E se ficou abaixo da média, aí já fica com atletas X0, que é onde que eu estou guardando a posição do nome lá. Então, isso aqui é resolução daquele outro exercício 6, somente usando a matriz. Basicamente aqui, se a gente for comparar mesmo, mudanças que a gente fez praticamente é a mínima. Vou colocar aqui usando lista e esse aqui usando matriz. Em inglês é metrics, né? Às vezes você fica digitando um X aí até no automático. Deixa eu executar aqui para testar, mas acho que está certinho. Não tem muito segredo isso aqui não. Executar aqui, digita o nome, João 7, José 8, Maria 6.7, Joaquim 7.7, Marcos 5.9. Lá, ó. João 7, José 8, Maria 6.7, Joaquim 7.7, Marcos 5.9, a média geral 7.06, média alta, né? Melhor marca José com 8. Os atletas abaixo da média foram João Maria e Marcos. Ficaram abaixo do 7. Foram só Joaquim que não ficou, tá certo. E aqui eu dei um print atletas, né, que mostra a tabelinha aqui dos valores que nós digitamos, certo? Então, é isso aqui que é uma lista que a gente tem.
Vamos lá, eu vou dar mais um exemplo disso aqui para vocês pegarem o jeito e fazer exercício, viu? Isso aqui, por mais que pareça ser um pouquinho complexo no início, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, não. Isso aqui realmente é algo bem fácil de ser feito com o tempo. Quer ver que o resultado é exatamente igual ao outro, né? Ficou tudo certinho. Ao invés da gente usar listas aqui, a gente usou a matriz. De certa forma, os dados ficam muito melhor organizados. E para a gente, para imprimir, vocês viram aqui, foi mais fácil. Ó. Eu simplesmente dei um print atletas e a gente já consegue ver a organização aqui, ó. O nome, a marca e por aí vai. Então, aqui fica mais fácil até, muito mais fácil, com certeza. Vamos lá. Beleza, gente? É difícil. É difícil? É difícil não, não, né? Tem que falar que é fácil, isso aí é fácil. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Beleza? Vamos colocar aqui uma coisa que é clássica. Até normalmente nos exercícios eu passo também para a turma. Vamos dizer que a gente vai criar uma tabela que a gente tem aqui, ó, alunos. A matriz vai ser alunos, né? Aí vai ter o nome, Maria, vai ter uma nota, vai ter outra nota e a média dessa nota. Então, 8 com 7 dá 7,5, né? Então, essa aqui vai ser a escultura que nós vamos criar. Tem 9 com 8. 8,5. Qual é a outra? José, 10, 7. 17 por 2, 8,5. E aqui, Geraldo, 8, 9, 8,5. Para todo mundo bom. Vamos dizer o seguinte. Esse exemplo aqui é bem clássico de acontecer, viu? Aqui é a coisa mais normal. Eu vou fazer uma leitura dessa tabela, ou seja, dessa matriz, onde nessa primeira informação a gente tem o nome do aluno. A segunda informação a gente tem a primeira nota. A terceira informação tem a segunda nota. E aqui eu tenho a média. Certo? Então aqui eu tenho o nome, nota 1, nota 2. E aqui eu tenho média. Beleza? Esse 0, 1, 2 e 3 aqui, eu coloquei aqui embaixo porque isso aqui representa a coluna que cada aluno tem ali de informação. Então, a coluna 0 é o nome, coluna 1 é a nota 1, coluna 2 é a nota 2, coluna 3 é a média, ok? E aqui, eu vou criar esse conjunto aqui, que é para representar a linha, ou seja, qual é a identificação, né, de número ali desse meu aluno, ok? Então, esse índice aqui do lado representa o número dessa linha. Então, são informações importantíssimas aqui na formação da matriz. Lembrando que a matriz ele sempre começa, ó, alunos, primeira linha, depois a coluna, ok?
Então, vamos lá. Vou fazer aqui a leitura de 4 alunos, igual a gente colocou aqui. Os dados podem ser até o mesmo depois. Vou apagar aqui, né? Primeira coisa que eu faço é criar a matriz vazia. Como é que a gente faz isso? Ó, coloca o nome da variável, é igual, abre e fecha o colchete. Simplesmente assim. Matriz vazia sempre começa desse jeito. Nome da variável, igual, abre e fecha o colchete. Então, estou iniciando a matriz vazia. Ok? Iniciar a matriz vazia. Aí eu vou visualizar o seguinte, quantas linhas eu vou ter na minha tabela? Ou seja, quantas pessoas eu vou adicionar na minha tabela? São 4 pessoas? Sim, são 4 pessoas. Então, eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai de 0 a 4. Se eu começo com 0, é sempre muito mais fácil, viu, gente? A observação aí. Eu posso começar com 1 a 5? Posso. Mas o 0 é mais fácil, principalmente trabalhando com matriz e vetores. Então, eu vou ter 4 alunos, então vou fazer uma estrutura de repetição de 0 a 4, que ele vai de 0, 1, 2 e 3, beleza? Aí, eu vou fazer a leitura das informações. Qual a informação que eu tenho? Não é o nome, a nota 1, nota 2 e média? A média, na verdade, a gente vai calcular, né? A gente não vai ler. Então, eu vou fazer a leitura. Então, coloca aqui, ó, input, ok, n é igual a input, digite o nome do aluno. Então, a gente vai ler o nome aqui, ok? Depois, eu vou ler a nota 1. Nota 1 vai ser, pode ser inteiro, né? Para simplificar, vou colocar inteira aqui, ó. Int input, digite a nota 1 do aluno. Ok? Faltando um parênteses aqui. Beleza. Agora, vou ler a segunda nota. Vou colocar inteira aqui também para ficar mais tranquilo. Digite a nota 2 do aluno. Aqui. Então, a gente leu as 3 informações. Essa aqui não precisa ler. Eu posso calcular. Muito mais fácil calcular, né? Vou colocar aqui. Média é igual a N1 dividido por N2. Opa, N1 dividido por N2, nada disso. A média não é assim que calcula, né? Soma dividido por 2. Certo? Uma das coisas que eu posso fazer aqui para garantir que essa média vai ficar com o resultado correto é colocar esse 2 assim, ó, desse jeito, ó. 2.0. Por que 2.0? Porque a média, normalmente a gente divide igual assim, ó. 8 com 7. Ele dá 7.5, certo? Então, como a gente sabe que tem esses valores quebradinhos, e eu tenho 2 números inteiros, quando eu estou fazendo a operação com 2 números inteiros, geralmente ele retorna um inteiro também. Então, ele pegaria só essa parte inteira aqui, que seria 7. Então, para eu garantir que o resultado venha correto, eu divido por 2.0. Então, vai ser um número real. Quando eu coloco o número real na operação, essa média sempre vai ser número real. Mesmo que tenha assim, ó, 8.0, né? Que ele retorne 8.0 no final. Então, a gente já tem as 4 informações aqui da tabela, certo? Então, nome, nota 1, nota 2 e a média que nós calculamos. Como que eu coloco isso dentro dessa tabela aí, dessa matriz de alunos? Primeira coisa, né, presta atenção nisso aqui, gente. A primeira coisa é o quê? Formar a linha para esse aluno específico. Formar a linha para esse aluno.
Então, como que eu formo essa linha aqui, ó? Então, eu tenho que criar uma lista para esse aluno. Como que eu crio a lista? Eu venho aqui, ó. Coloco linha é igual, abro e fecho colchete. O nome podia ser diferente? Podia. Poderia colocar o nome que eu quisesse aqui. Mas esse nome linha acho que fica mais fácil da gente enxergar, certo? Então, linha é igual, abre e fecha colchete. Quais as informações que eu quero colocar dentro dessa linha? Não são essas aqui, ó. Como eu sei que o nome vai ficar na linha, na coluna 0, eu sempre tenho que colocar o nome primeiro. Depois a nota 1, nota 2, nota 3, a média no final. Então, eu vou adicionando nessa ordem que eu coloquei. Nome, nota 1, nota 2 e média. Então, a linha, ele vai abrir vazio, ou seja, a linha nova. Eu pego linha.append N, ou seja, adicionei o nome. Agora, adiciono a nota 1. Depois, adiciono a nota 2. Depois, adiciono a média que nós calculamos. Ok? Esses 4 valores vão estar aqui dentro. O que a gente faz agora? A linha já está formada? Legal, está formada. Então, eu pego essa linha e adiciono dentro de alunos. A linha formada aqui, ó, eu venho aqui, ó, alunos, ponto. Alunos até então estava vazia, mas agora vai ficar preenchida, ó. Ponto append e coloco o nome da lista que nós criamos aqui, que é a linha. Ele vai pegar esse conjunto todo completo, esse conjunto aqui, ó, completinho, e jogar dentro de alunos. Quando eu faço isso, essa variável aqui se torna uma matriz, porque eu estou jogando uma lista com valores dentro da variável alunos, que era uma lista também. Lista dentro de lista vira uma matriz. Então, alunos agora passa a ser uma matriz. Depois, eu vou fazer uma outra repetição, porque a gente está numa estrutura de repetição aqui, né? Então, o x vai valer 1. Nesse caso agora, a gente vai pegar as informações para essa segunda aluna. Então, vai ser as informações de Bruna. Então, a gente vai pegar o nome, pegar a nota 1, nota 2, vai calcular a média, cria uma lista para esse aluno específico, né, para Bruna, uma lista vazia. Então, por isso que a importância da gente zerar isso aqui, ó. Coloca essas informações que nós pegamos dela toda dentro dessa linha e joga essa linha dentro de alunos que já estava com a primeira informação aqui de Maria. A gente vai fazendo isso até chegar no final da leitura e a gente ter nossa matriz completa. Então, quando eu dou um print a alunos aqui, eu já vou ter toda uma estrutura prontinha aqui para a gente mostrar. Quer ver, ó? Se eu pegar os mesmos dados aqui para a gente comparar aqui para ficar mais fácil. Então, vai ser Maria, 8 e 9. 8 e 7, né? Não tem importância, não. Bruna, 9 e 8. José, 10 e 7. Geraldo, 8 e 9. Olha lá, ó. Aqui no final a gente mostra o resultado, tá vendo? Ó? Maria, primeira nota de Maria, 8. Segunda, 9. A média dela, 8,5. Bruna, primeira nota, 9. Segunda nota, 8. 8,5. José, primeira nota, 10. Depois, 7. 8,5. Geraldo, primeira nota 8, segunda nota 9 e média 8,5. Por incrível que pareça, aqui todo mundo ficou com a mesma média, né? Então, o que acontece aqui? Nós já temos a informação completa que a gente precisa para realizar outras informações.
Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, que isso aqui é muito comum, eu posso até que eu não faça isso aqui para vocês agora como exemplo, né? Mas é algo que vocês já vão ter que pensar e até fazer um exercício sobre isso também. Se eu quiser saber quantos alunos tiveram a média acima de 6, o que eu podia fazer? Quantos alunos que tiveram a média acima de 6? Contar a média acima de 6 é muito tranquilo, né? Porque a gente não precisa fazer nada muito complexo em relação a listas e matrizes, etc. Eu só posso colocar assim, ó, aprovados, 0. Vamos dizer que aprovado é acima de 6, certo? Igual ou maior do que 6. Aí a gente calculou a média. Aqui, ó. A média desse aluno é maior ou igual a 6, certo? O que a gente pode colocar? Que aprovados vai receber aprovados mais 1, certo? E lá no final a gente coloca o resultado lá, os números de alunos aprovados. Ok? Ah, eu quero saber qual é o nome desses alunos que foram aprovados. Poderia usar a lista, a matriz? Nesse caso, talvez não, né? Mas sempre que a gente visualiza o seguinte, ó, se a gente tem os dados aqui dentro de uma tabela, para eu fazer os cálculos de alguma forma, sempre vai ser muito mais fácil, né? Porque eu já tenho acesso às informações, elas estão gravadas aqui. Não tá aquela coisa perdida mais, certo? Então, assim, começa a perceber que o negócio não é difícil, não, né? Vai dar para fazer tudo direitinho. Isso aqui é questão de prática, né? Eu tenho certeza aí que todos vão conseguir fazer numa boa. É praticar mesmo e que vai dar certo. Mas a estrutura sempre vai ser mais ou menos essa aqui que eu mostrei para vocês. Não tem muito segredo não, viu, gente? É isso aqui mesmo. A matriz é uma lista de listas. A gente tem dois índices, a linha e a coluna. Nós temos a representação na linha, que seria a pessoa ou a informação que a gente tem daquela registro específico, e a coluna representa os campos, né, as informações que a gente quer mostrar. Então, basicamente, segue sempre a mesma coisa. Não tem nada diferente em relação a isso, não. Beleza? Nós vamos fazer um exercíciozinho essa semana, vai ser até um exercício menor. Talvez tenha umas 3, 4 questões no máximo. Vou ver aqui direitinho, porque normalmente eu monto os exercícios na terça-feira e eu mando para vocês. Beleza? Ok. Então, é isso aí. Ótima semana para todos, né? Espero que aproveitem bastante aí a semana, que tenham muita coisa positiva para vocês. Beleza, gente? Valeu. Um abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, professor, para você também. Valeu. Bye, bye.